Olá, vamos falar hoje um pouco sobre saúde, segurança e riscos psicossociais no serviço privado, e aí um adendo à possibilidade disso também adentrar para o público, né? E aí um pouco da aplicação da NR1, da nova NR1. Prevenção de adoecimento ocupacional, assédio moral e sobrecarga de trabalho com base no GRO e PGR. Vejamos, a NR1 é basicamente uma gestão de riscos. Então, tanto no serviço privado, que a NR1 funciona, como no público, que existe uma visualização e discussão a posterior. Vamos entrar mais em detalhe sobre a aplicação dela também no serviço público brasileiro. Enfrenta desafios únicos que impactam a saúde e a segurança do trabalhador, como estruturas antigas, pressão hierárquica e interesses políticos imediatistas. A NR1 é essencial, pois promove uma abordagem preventiva e abrangente para gerenciar riscos ocupacionais e diversos aspectos do ambiente de trabalho. Entendendo um pouco agora sobre a base legal e os principais conceitos. A NR1, aplicação e os desafios. Então, a NR1 se tornou referência obrigatória para orientar a gestão de saúde e segurança ocupacional de todos os trabalhadores. No entanto, esta prática enfrenta desafios específicos, tais como implantação do GRO, a elaboração e atualização do PGR, a identificação dos perigos e a avaliação desses riscos, a implementação de medidas de prevenção, monitoramento contínuo e revisão periódica, o registro documental e a rastreabilidade das ações preventivas, a participação dos trabalhadores no processo de prevenção. Adentrando um pouco ao serviço público, nós temos hoje a ADPF 1068, que pode definir se servidores públicos estatutários, que também são trabalhadores, terão ou não o mesmo nível de proteção de saúde e segurança no trabalho que trabalhadores regidos pela CLT, inclusive quanto à aplicação prática das NRs. Então, a decisão terá impacto nacional sobre a forma como os órgãos públicos serão cobrados sobre a implementação de programas como o GRO e o PGR, que são contidos na NR1. E outras normas regulamentadoras que também são trabalhadas junto da NR1. Então, também pode definir a competência jurisdicional para fiscalizar e julgar questões de SST no setor público. Então, o tema nos traz setor público e privado, e aí nós podemos fazer uma comparação rápida, identificando a implementação do PGR, que no meio público seria mais lenta, né, dependendo de vários trâmites burocráticos ao qual o Estado está bem atrelado. A execução das medidas sempre é limitada por ser um orçamento público, né, e precisar da questão burocrática de licitações, de todas essas problemáticas e de seguranças que o governo precisa para gerir o dinheiro público. A infraestrutura, normalmente, né, eles se encontram em prédios antigos, com muito a se fazer em manutenção, o que já por si só já é um risco, né? E os riscos mais comuns, que são a ergonomia e os próprios riscos psicossociais, em sabido, através do caso da Rafaela Drummond em Santa Catarina e tantos outros, de assédio e sobrecargas, que leva à doença do funcionário público, inclusive até o seu suicídio, até problemáticas que levam à sua morte devido a isso daí. Então, a própria cultura de SST em meio público, ela vai tender muitas vezes a ser reativa, né? A atuar após o problema, o que
de maneira nenhuma, é producente. Haja vista que devemos visualizar isso sempre de forma preventiva, sempre preservando o trabalhador. E a responsabilização, que pode gerar passivos administrativos e ações institucionais. Entendendo agora o PGR, que é um instrumento operacional da NR1, o que visualizamos? Inventário de riscos ocupacionais, a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos, os grupos expostos a cada situação de risco e as medidas existentes e necessárias para a prevenção. Então, o plano de ação consiste em medidas corretivas e fortemente em medidas preventivas claramente definidas. Responsáveis designados para cada ação necessária e prazos estabelecidos para a execução dessas medidas. Na nova NR1, foi dada a devida importância em tempo para os riscos psicossociais. Os riscos ocupacionais não se limitam ao físico e ao químico, mas também ao mental. Então, o ambiente organizacional pode gerar, sim, e gera riscos à saúde mental e emocional. Metas excessivas, pressão contínua, sobrecarga de trabalho, conflitos hierárquicos, assédio moral, adoecimento psicológico silencioso. Esses riscos devem ser tratados dentro da PGR, com medidas preventivas e corretivas. Em se negligenciando a SST, irá, com certeza, gerar passivos relevantes, tais como ações trabalhistas, indenizações, afastamentos recorrentes, aumento de custos previdenciários e danos à imagem da própria instituição. Então, nós concluímos que, hoje, para o trabalhador CLT, a NR1 e essa reformulação dela para também identificar os riscos psicossociais, que são tão importantes quanto os físicos e os químicos, significa que a empresa deve manter um sistema permanente de prevenção, baseado em GRO e PGR, ação e comprovação documental contínua de tudo. Espero ter passado um resumo muito sucinto e ter colocado aqui um pouco de atenção para que realmente se leve em consideração a segurança do trabalhador, quer ser público, quer ser privado, todos são trabalhadores, em que essa NR1 também possa abarcar algo que é tão carente dentro do funcionalismo público. Haja visto que existem pressões políticas fortes perante os funcionários, e que se siga, que se respeite, que se conduza e que se realmente evolua preventivamente para novas versões muito mais refinadas e muito mais focadas em acerto. Então, Otelo Mineração, onde há desafios, criamos soluções. E onde há mineração, nós fazemos a diferença.